Estamos vivendo numa sociedade onde se apresentam muitas situações estressantes e perigosas. Se ligarmos à televisão e assistirmos o noticiário, a grande maioria das notícias são tragédias. Morte por acidentes, assassinatos, assaltos, doenças incuráveis. Abre-se uma porta para o medo. Infelizmente, pouco se noticia o que está acontecendo de bom e de belo nessa vida. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Um mágico teve pena dele e transformou-o em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão e por isso o mágico transformou em um cão. Então ele começou a temer a pantera e o mágico o transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas o mágico desistiu, transformou-o em camundongo. Novamente ele disse: "Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. É preciso coragem para romper o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de avançar mesmo com medo." O medo está presente em nossas vidas. É um sentimento que nos protege, mas pode também o medo tornar-se uma doença. A síndrome do pânico tem acometido muitas pessoas. É um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas e ocorre um medo intenso que algo muito ruim possa acontecer, mesmo que não haja um motivo aparente de um perigo iminente. Essa doença ela compromete a qualidade de vida do indivíduo porque ele sofre em dois momentos. Primeiro, no exato momento que a crise se apresenta e depois no intervalo entre elas, pois ele nunca sabe quando essa crise vai acontecer novamente. Estudos apontam que a síndrome do pânico afeta mais as mulheres do que os homens e podem ser desencadeadas por situações de estresse extremo, por morte ou adoecimento de uma pessoa da família, por mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual na infância ou ter passado por alguma experiência traumática, como por exemplo um acidente. Os sintomas mais comuns é a sensação de perigo iminente, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo da morte, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, tremores, palpitações, náuseas, tontura, sensação de estar com a garganta fechando. A ansiedade é o receio do futuro. Quando temos uma prova a fazer ou uma entrevista de emprego, é comum ficarmos ansiosos. Júlio César Watts, em seu livro Aprendendo a Lidar com os Medos, ele fala sobre a construção de pontes na vida mental, alicerces importantes para que a gente possa enfrentar o desamparo e os medos da vida. Toda a vida é uma turbulência e revela ao sujeito um estado de abertura ou de incerteza momentânea. As pontes elas precisam ser construídas e experimentadas. Quando uma criança é deixada na escolinha e fica com medo, é comum as mães darem a ela um brinquedo que ela brinca em casa, que servirá de ponte para enfrentar o medo de ficar longe dos pais e familiares. O Winnicott ele chamaria isso de objeto transicional. Na vida nós precisamos aprender a construir pontes para enfrentar os medos que temos dos acontecimentos do nosso dia a dia. Quando não conseguimos construir pontes sozinhos, nós precisamos buscar a ajuda de um profissional da saúde, que pode ser um psicólogo ou um médico. A psicoterapia ajudará na construção de pontes que auxiliará o indivíduo a entender e a vencer o medo e a ansiedade. O psicanalista Júlio ele ressalta da importância de aceitar cuidar de sua vida, perceber seus fantasmas e ver que eles não são tão fortes e perigosos. Nesse sentido, pode-se avançar na construção de uma liberdade de pensamento cada vez maior, surpreendendo-se consigo mesmo. O medo pode diminuir e gradualmente dar lugar ao crescimento. Uma excelente semana para todos!